Olá, queridos alunos. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. Eu sou a professora Fabiana Carelli. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. Eu sei que muitos novos chegando aos cursos de estudos comparados de literatura de língua portuguesa. Essa apresentação tem o sentido de brevemente apresentar o curso desse semestre a vocês, uma vez que esse curso vai ser totalmente online. Então a gente vai fazer uso um pouco desses recursos que o online nos permite. Eu vou apresentar a vocês alguns slides agora. Esses slides e essa apresentação se dividem basicamente em 3 partes. Numa primeira parte, eu quero falar um pouco da perspectiva dos estudos comparados de literatura de língua portuguesa, por que eles são chamados assim, quais são as dúvidas que vocês possam ter. Na sequência, eu vou falar, dentro dessa perspectiva dos estudos comparados, sobre o escopo específico do nosso curso desse semestre, e na terceira parte, na parte final dessa apresentação, eu vou tentar mostrar para vocês como vai ser a organização do nosso curso, o esquema das aulas, a questão da avaliação, tá bem? É uma apresentação curta e rápida, e na sequência a gente volta ao vivo, para que então vocês me digam suas dúvidas e a gente possa encerrar a aula de hoje. Então essa é a tela de abertura dessa aula introdutória, que vai tentar dizer para vocês um pouco o que será esse segundo semestre de 2020, esse ano tão diferente para nós, e como é que esse curso de estudos comparados de literatura de língua portuguesa 1 vai se desenrolar então ao longo deste semestre. Eu intitulei, tomei a liberdade de intitular mais especificamente esse curso como literatura viva. E vocês, espero, vão saber por quê na sequência dessa apresentação. A gente parte de uma epígrafe, então, do cineasta português Manuel de Oliveira, muito, muito querido nosso, né? E segundo a qual tudo o que não é vida é teatro. Então, o que seriam os estudos comparados de literatura de língua portuguesa? Alguns de vocês podem já ter feito cursos de estudos comparados e outros não. Eu vou tentar fazer uma explicação bastante breve a respeito disso, do escopo, da especificidade dos estudos comparados de literatura de língua portuguesa frente à literatura comparada de um ponto de vista mais global. Mas se vocês quiserem aprofundar esse conhecimento, isso é possível online. Vocês têm lá, tanto no YouTube quanto no e-aulas da USP, o curso de estudos comparados de literatura de língua portuguesa 1. Foi um curso que eu ministrei em 2014. Todas as 23 aulas estão lá. E as 4 primeiras aulas tratam especificamente disso, do escopo e da natureza dos estudos comparados de literatura de língua portuguesa. Esse link vai ficar lá na descrição de vocês e do curso, lá no Moodle de vocês, juntamente com todos os outros arquivos e documentos e atividades que vão também estar no Moodle de vocês, tá bom? Então, se quiserem aprofundar isso, no Moodle há o link. E também, se quiserem procurar no YouTube, é só colocar estudos comparados de literatura de língua portuguesa e a playlist vem inteirinha para vocês, tá bom? Eu começo a falar dos estudos comparados de literatura de língua portuguesa a partir dessa ideia que me é muito cara, que é a ideia de fronteira. No ano passado, uma das nossas egressas, nossas ex-alunas, a Carla Quinzo, o nome dela está aqui em cima da tela de vocês, estreou uma peça, ela que é dramaturga, poeta, escritora de livros infantis, muito querida, minha ex-orientanda, Carla Quinzo, estreou no Sesc Pinheiros essa peça chamada Fronteira, e que eu assisti com o coração muito incomodado. Né? É uma peça de um pouco menos de 1 hora, mas que coloca o espectador numa situação de profundo incômodo. A foto que vocês têm aí, essa foto dessas 2 mulheres que se enfrentam nessa fronteira, a mulher 1 e a mulher 2, mulheres sem nome, mas com papéis bastante definidos e bastante conflituosos nessa ação dramática. Essas 2 mulheres, então, se enfrentam numa fronteira sem nome, por uma questão muito específica,
que seria a mulher de branco tem uma questão particular qualquer para resolver depois da fronteira. Questão essa ligada especificamente à morte da mãe e ao resgate da sua memória. E a mulher de preto é a funcionária da fronteira que tenta, por todas as maneiras, impedi-la de passar. A Carla Kins, numa entrevista recente para um podcast chamado Spoilando a Peça, até eu recomendo, se vocês puderem ouvir, está no Spotify e em outras plataformas, lá pelas tantas ela diz que talvez a frase mote da criação dessa peça Fronteira tenha sido essa frase que vocês têm aí à esquerda, abaixo à esquerda do vídeo de vocês, né? Se somos todas filhas umas das outras, somos filhas de mulheres, não deveria haver esses arames farpados todos, você não acha? O incômodo que a peça me causou foi justamente o fato de a cena dramática jogar o espectador numa fronteira que jamais é ultrapassada, né? A cena que é vista é sempre a situação de fronteira. Não se sabe o que há de um lado da fronteira, não se sabe o que há de outro lado da fronteira, mas existe uma espécie de habitar a fronteira, que é muito inquietante, é uma situação de muita angústia, mas ao mesmo tempo uma situação que nos faz refletir muito, porque nós estamos num mundo de fronteiras, toda a questão social dos refugiados e tudo que a gente vê hoje em dia, que é bastante trágico, nos remete a esse espaço que até pouco tempo atrás era considerado um não espaço, um mero local de passagem, uma fronteira, mas que de repente começa a ganhar contornos de um espaço próprio, de uma cultura própria, é um espaço do habitar. Essa imagem é fundamental para o nosso curso de estudos comparados, porque eu considero que os estudos comparados de literatura de língua portuguesa, e no limite qualquer literatura comparada, ou qualquer arte comparada, ou qualquer campo comparado, é um habitar a fronteira, com as suas inquietações e as suas descobertas, as suas maravilhas, né? Então é habitando esse espaço de fronteira que a gente vai estar ao longo desse semestre a partir de hoje, e todo o nosso curso vai ser estruturado a partir da ideia de que há um espaço fronteiriço a habitar, a cultivar, né, e a criar como espaço. E é esse espaço que a gente vai tentar criar ao longo dessas nossas 12 ou 13 aulas ao longo desse semestre. Muito bem. Muito rapidamente, porque como eu já disse, vocês podem resgatar isso lá no YouTube, vocês podem estar se perguntando, ok, mas o que são esses estudos comparados de literatura de língua portuguesa e qual a diferença que eles têm em relação à literatura comparada no geral? É literatura comparada? É estudo comparado? Como é que é isso, né? Nesse sentido, é importante contar para vocês, muito rápido, como eu disse, como é que se criou esse campo dos estudos comparados de literatura de língua portuguesa na Universidade de São Paulo. Então, basicamente, o que eu posso dizer para vocês? Que o amplo campo da literatura comparada que vocês têm de um lado da tela de vocês, somado a alguns professores de literatura portuguesa, nos anos 90, mais especificamente em 1994, combinaram o comparatismo com esse saber em língua portuguesa, né? Combinaram esses dois campos no que veio a se chamar, então, os estudos comparados de literatura de língua portuguesa. Se eu quisesse definir muito rapidamente o que é esse campo, eu diria, os estudos comparados de literatura de língua portuguesa são um campo mais específico da literatura comparada, que trabalha com as literaturas em português. E aí não apenas, obviamente, com a literatura portuguesa em si, feita em Portugal, mas também as literaturas africanas de língua portuguesa, a própria literatura brasileira e, hoje em dia, cada vez mais, as literaturas asiáticas em língua portuguesa de Macau, de Goa e do Timor-Leste, né? Vários professores nossos cuidando disso agora. Então, os estudos comparados de literatura de língua portuguesa estão, por um lado, vinculados ao amplo campo da literatura comparada e, por outro lado, tematicamente, linguisticamente, ao campo das literaturas
em língua portuguesa. É importante também dizer rapidamente que nós, enquanto campo de estudos, nós somos frutos de uma literatura comparada que eu gosto de chamar de heterodoxa, porque ela é um desenvolvimento desse campo teórico da literatura comparada que se dá a partir de uma crise. Essa crise acontece basicamente nos anos 50 do século passado, e que responde a uma série de questões, a uma série de problemas, pelo menos aqueles que a definiram a crise, consideravam problemas da literatura comparada anterior. Basicamente seria o seguinte: a literatura comparada, como ela nasce enquanto campo de estudos no final do século XIX na Europa, ela vem como uma espécie de resposta cultural, literária, teórica, ao imperialismo europeu, ao novo imperialismo europeu do final do século XIX, e se propõe enquanto um campo de estudos que estudaria, então, as grandes literaturas, as literaturas matrizes, literatura francesa, literatura inglesa, aquelas de grande história cultural, comparando as chamadas literaturas filhas ou literaturas menores, que seriam as literaturas feitas nas colônias, as literaturas feitas, então, acreditava-se assim, a imagem e semelhança ou como cópias ou inspiradas nessas grandes literaturas, nessas literaturas matrizes. É justamente essa ideia, né, de fonte e influência que causa a tal crise da literatura comparada, dando aí um grande salto no tempo, nos anos 50 do século passado. Quem formalizou essa crise foi o teórico René Wellek, de origem canadense, e que diz justamente o seguinte, que a literatura comparada não tem de ser uma comparação, né, uma medição de quem seria a fonte ou quem seria a influência, mas que tem que ser, sim, um amplo estudo contrastivo de textos. Por que é importante a gente saber e ter esse momento como um momento de virada? Porque o que nós vamos fazer ao longo desse semestre, no nosso curso, digamos assim, é um pouco filho dessa cisão, né? A partir do momento em que não se buscam mais fontes e influências, que não se busca quem veio primeiro, quem veio depois, ou quem é melhor, quem é pior, quem é literatura maior e quem é menor, os textos começam a ser comparados numa perspectiva mais igualitária, e isso é o resultado dessa crise, mas mais do que isso, começa a se expandir, a literatura comparada começa a se expandir não apenas para comparação entre textos, mas entre áreas do conhecimento e a área literária propriamente dita. Então, entre literatura e outras artes, e entre literatura e outros campos do saber, o que nos fundamenta também aos estudos comparados como campo de estudos e de desenvolvimento de pesquisas dentro da USP. Vocês vão ver que o que nós vamos fazer esse semestre tem tudo a ver com essa linhagem. Bom, e aí a gente chega nessa história da literatura viva. O que é isso, né? Aí, a partir dessa frase do Saramago, tudo provavelmente são ficções, mas literatura é vida. Vamos lá. Tem me preocupado muito nos últimos tempos essa abordagem, uma abordagem um pouco esterilizante da literatura, um pouco especializada da literatura como algo separado da vida. Eu acho que separar a literatura da vida é esterilizá-la de alguma forma. Eu tenho pensado ao longo dos últimos anos muito em formas de trazer de volta a experiência da literatura vivida, né, enquanto resgate de uma experiência escrita ou plasmada em texto. Um dos encontros que eu tive nos últimos tempos foi com um grupo organizado no início dos anos 2000, entre 2004 e 2005, pelo professor Willy Bohle. O professor Willy foi professor do alemão, né, da área de alemão, da nossa faculdade, né, da nossa faculdade, da nossa universidade, e grande conhecedor e grande admirador do romance Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e diante de uma provocação, vamos dizer assim,
de um estudo de mestrado de uma aluna dele, a Mayra Fanton, que era também e é também atriz e ligada às questões de teatro. Ele também, professor Ville, formado pela Escola de Arte Dramática. Eles montaram um grupo que fez um trabalho que me inspirou muito, tem me inspirado muito nesses últimos tempos, que seria o seguinte. O grupo, vou mostrar para vocês um trechinho de um vídeo deles, um vídeo caseiro que registra um pouco a atividade do grupo, decidiu então adaptar dramaticamente alguns episódios do Grande Sertão Veredas, algumas falas, endereçando especificamente a questão da violência, do Brasil como um espaço, da formação do Brasil como uma formação violenta, a partir do texto do Guimarães Rosa. Então o grupo vai explicar um pouco mais isso, mas o que eu vou dizer é assim, formou-se então esse grupo, que chamou-se grandesertão.br. Esse grupo fez a adaptação do texto literário para o texto dramático e fez várias leituras dramáticas, performances dramáticas desse texto no Brasil e fora do Brasil. O texto que conta um pouco essa experiência, que é o texto do professor Willy Bolle e da professora Mayra Fanton, está no Moodle de vocês podem ler, podem e devem ler também. Mas com a ideia de incorporar nessas leituras dramáticas pessoas da população, pessoas do público, onde essas performances estavam sendo realizadas, para que essas pessoas pudessem, então, ao experimentar a vivência dramática do texto, experimentar também a questão da violência, e que essa experiência pudesse conversar com a experiência deles próprios, enquanto seres que viviam as questões da violência na pele. Então, isso foi feito dentro da Universidade de São Paulo, no movimento do Sem Terra, na periferia de Paris, em Berlim, em vários ambientes em que a violência era sentida. Essa ação se chamou Atores da Violência, Atores do Diálogo. Esse trabalho que o professor Ville fez com os alunos dele me inspirou muito no sentido de querer trazer esse tipo de vivência do literário para mais alunos, para mais gente, e principalmente para os alunos de graduação. E ele tem um impacto bastante grande no trabalho que a gente vai fazer neste semestre. Uma outra grande inspiração foi uma inspiração mais recente. Recentemente, por conta do meu trabalho com um grupo de estudos e pesquisa em literatura, narrativa e medicina, um grupo que eu já coordeno há 10 anos, eu tive contato com esse grupo norte-americano de Nova York, baseado em Nova York, sediado em Nova York, que se chama Theatre of War Productions, um grupo dirigido pelo Brian Doris, desde 2009, e que faz um trabalho, talvez eu possa dizer um pouco parecido, mas não exatamente igual ao trabalho que o professor Ville fez, e vocês vão entender por quê. O Theatre of War, como diz na apresentação, essa é a tela de abertura deles no site, apresenta peças da Grécia clássica endereçadas a questões comunitárias específicas. Assim como o trabalho do professor Ville endereçou especificamente a questão da violência no Brasil, o trabalho do Theatre of War é feito tendo em vista algumas questões comunitárias específicas, como a questão da doença e o trabalho em hospitais, peças que digam algum respeito, que possam falar ao coração daqueles que trabalham nas frentes de saúde, principalmente agora, durante a pandemia, de uma maneira bastante direta. Peças que são levadas a comunidades que têm questões étnico-raciais, de violência étnico-racial bastante específicas, principalmente nos Estados Unidos, a violência contra os negros. Brian Doris, então, diz o tanto de frentes, 21 frentes, né, em que o Theatre of War está atuando, entre questões de violência racial, a questão da saúde, a questão dos militares e da guerra,
né, e sempre voltados à questão comunitária, né, com essa ideia de que a comunidade pode dizer mais a respeito do trabalho deles e das próprias peças do que os atores propriamente ditos, e vejam que tem atores excepcionais ligados a esse projeto do Theatre of War. Nesse sentido, né, o Theatre of War resgata uma ideia que foi bastante colocada por esse teórico Jean-Pierre Vernant a respeito somente do trágico na Grécia Antiga, né? Vocês têm um trechinho do Vernant aqui, mas vocês têm o texto, 2 capítulos do Vernant lá no Moodle de vocês, mostrando que o momento da tragédia é aquele em que se abre no coração da experiência social uma distância bastante grande para que entre o pensamento jurídico e social de um lado e as tradições míticas e heróicas de outro, as oposições se delineiem claramente, né? Vocês têm todo esse texto para vocês lerem lá. Mas basicamente o que eu gostaria de destacar aqui é a ideia de catarse, né? É a ideia de catarse social que está presente na questão dramática, né? E a beleza que existe nessa ação social a partir do texto, a partir da dramatização do texto, e ela está presente tanto no trabalho do professor Willi quanto nos trabalhos desenvolvidos pelo Theatre of War. Por que isso é importante? Porque porque existe uma questão da ligação entre o teatro e a transformação social, que está no Bertolt Brecht, por exemplo, né, dizendo que a estrutura da sociedade ela não deve ser reproduzida pelo teatro, mas ela deve ser transformada por meio da arte e por meio da ação social. E aí vem o nosso curso. Por que eu disse tudo isso para vocês? Né? Como nós vamos usar aí o nosso tempo, esse senhor tão bonito, quanto a cara do filho do Caetano, de todos os nossos filhos, né? Como é que nós vamos... Qual é a proposta desse curso para vocês? Minha proposta para o curso desse semestre é que a gente funcione como uma espécie de theater of war, ou de atores da violência, atores do diálogo. Né? Nós vamos ter aí um curso subdividido em 3 grandes módulos, que seriam os módulos 2, 3 e 4, que vocês veem aí na tela de vocês, além dessa primeira aula e da aula conclusiva. Nós vamos ler 3 textos mais longos. O mais longo de todos é o Crônica da Casa Assassinada, que está no item 4, que é um romance bastante longo, 400 páginas, por isso que eu deixei para o final. Então, nós vamos começar com algo que foge do escopo da literatura em língua portuguesa, das literaturas em língua portuguesa, com a peça do Sófocles, Filoctetes, uma tragédia grega clássica. Vocês já têm as 2 versões da tragédia no Moodle, a versão clássica do Sófocles, numa tradução portuguesa, e uma versão elaborada pelo dramaturgo alemão Rainer Miller, inclusive traduzida pelo próprio professor Willy Bolle, uma era coincidência. Nós vamos ler também, ou reler, para muitos de nós, o São Bernardo, do Graciliano Ramos, e, por fim, o Crônica da Casa Assassinada, romance do Lúcio Cardoso, esses sim, textos em língua portuguesa. Nós vamos partir do Filoctetes para a gente treinar a questão da leitura dramática, já que se trata de um texto dramático. Cada um desses módulos vai ser dividido em 4 aulas. Na primeira aula, a gente vai discutir os textos, discutir questões teóricas, críticas e de experiência com esses textos. Na segunda aula de cada módulo, vocês vão elaborar, a partir de algumas questões comunitárias que a gente vai definir para cada módulo. Vão escolher um trecho da peça e vão elaborar, então, na terceira aula, uma leitura dramática desse texto que vocês leram e ou elaboraram, escolheram na aula anterior. E na quarta aula desses módulos vão, então, apresentar isso para a classe como um todo, tá? A coisa vai funcionar da mesma forma para as três obras, os 3 textos. Primeira aula, uma discussão sobre o texto,
Segunda aula, a adaptação, a roteirização da leitura dramática. Na terceira aula, a leitura dramática propriamente dita. Na quarta aula, então, a apresentação para o grupo da classe como um todo. Essas leituras dramáticas, as adaptações serão escritas e entregues, as leituras dramáticas devem ser gravadas no Zoom, no Google Meet ou em outras plataformas disponíveis. Vocês vão trabalhar em grupos, vou pedir que vocês se dividam em grupos depois, e os grupos terão salas específicas para funcionarem independentemente da sala grande, depois a gente vê como é que faz isso de uma maneira mais prática. Tá? Qual é a diferença entre o módulo 2 e o módulo 3? A diferença é que, enquanto no Filoctetes vocês vão estar dramatizando um texto já dramático por natureza, no São Bernardo, depois no módulo 4, no Crônica da Casa Assassinada, vocês vão adaptar dramaticamente trechos desses textos, desses romances, para o palco, tá? Para a leitura dramática de vocês. Tá? Vai haver muito trabalho em grupo em sala, nas salas específicas. Vai haver bastante trabalho de criação e eu espero que esse curso seja um curso em que a ligação entre literatura e vida saia cada vez mais revivificada para vocês. Já vou até adiantando, no caso do Filoctetes, a gente vai endereçar aspectos como abandono, isolamento, doença. No caso do São Bernardo, eu quero que seja focalizada especialmente a questão da violência e especificamente a questão da violência contra a mulher. E no caso do Crônica da Casa Assassinada, a questão da doença, a questão da instituição familiar e a questão do tabu. Então, com essas questões que a gente vai trabalhar nesse semestre, questões que são também questões da cultura nacional, da cultura brasileira. No final, um fechamento. Eu vou dizer mais a respeito disso depois. Em relação, isso são os módulos e como o curso vai funcionar. Primeira coisa que vocês têm que saber, como é que vão ser as avaliações, todo mundo fica bastante ansioso para saber. Primeiro, entender que as avaliações são contínuas. A cada final de aula, cada um de vocês vai receber, vai ter lá no Moodle, um questionário para responder a respeito do assunto daquela aula específica. São questões simples, apenas registros do que aconteceu, tanto na aula de discussão do texto, né, principalmente nas aulas teóricas e de discussão do texto. Nas aulas de roteirização, a entrega será do roteiro elaborado ao longo da aula. E depois vocês têm que entregar, então, a leitura dramática de vocês gravada em vídeo. Tá? Então, as avaliações serão contínuas ao longo do semestre. No final, ao final do semestre, como trabalho final, não tão final, espero que seja um inicial, vocês entregarão em grupos um relato da experiência, de como sentiram a experiência do semestre. Tá? Os questionários iniciais serão individuais. A partir da formação dos grupos, então, esses trabalhos serão entregues em grupo, tá bom? Os grupos têm de ter no mínimo 3 e no máximo 5 integrantes. Nós temos salas grandes, então é preciso tomar cuidado com isso, tá bom? O papel de cada aluno nas apresentações e na elaboração dos trabalhos será definido pelo próprio grupo. Então, se um vai atuar mais como ator, outro como diretor, ou como roteirista, ou como dramaturgo, fica mais a critério do grupo. Todas as apresentações, leituras dramáticas, têm de ser registradas em vídeo, pode ser em Zoom, pelo Google Meet, ou como vocês acharem melhor. Então, o resultado das leituras tem que ser um vídeo. E, como eu disse, o trabalho final será um relatório de no máximo 2 páginas a ser redigido pelo grupo como relato final da experiência desse semestre. Suas angústias, seus desafios, suas conquistas, suas dúvidas, apreciação dos resultados, etc. Tá? Espero que tenha ficado claro. Os links para as salas de aula principais, ou seja, quando nós estaremos todos juntos, já estão definidos, estão aí na tela de vocês. Para o noturno, há um link, e para o matutino, outro link. Serão sempre os mesmos links, o mesmo local, o mesmo bate-local e bate-horário, né, em que a gente vai se reunir. Tá bom assim?
Então, eu desejo a todos um ótimo semestre e agora a gente volta para nossa aula, ao vivo, síncrona, né, como dizem hoje os chiques da pandemia, tá bem? Obrigada e até já.